Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e eu quero hoje conversar com você em um tema muito importante. É o tema do auto-perdão. Aí eu quero começar lhe perguntando: como você reage quando comete uma falha grave? Você é uma pessoa com elevado senso de autocrítica? Como você trata o outro quando esta pessoa falha? Seu limite de tolerância com os outros é um limite baixo? Auto-perdão é o toque de humanidade que nos assemelha a todo indivíduo da nossa espécie. É um remédio para a alma sedenta pela perfeição. É a decisão íntima de transformar a autopiedade e o constrangimento em uma lição, em aprendizado. Nós sabemos que todo ser humano, ele comete falhas. Não é possível passar pela vida sem falhar. E é por isso que o convite desse vídeo é refletir sobre a necessidade da autoaceitação e do autoconhecimento, que precisa ser um projeto para toda a vida. O auto-perdão significa perdoar a si mesmo. Buda, certa vez, disse a um dos seus discípulos: se sua compaixão não inclui a si mesmo, ela é incompleta. E, de fato, existem muitos perigos, porque ninguém é irretocável. Não existe ser humano que possa dizer que é perfeito, que é irretocável. Então, no ato que a gente não trata sobre o tema do auto-perdão, o que é que ocorre? Nós ficamos presos no passado. A culpa, ela pode se transformar em uma doença física, quando ela não é tratada. O isolamento social também pode ser uma das consequências. Alimentar sentimentos ruins depois de uma falha cometida pode causar vergonha, remorsos, ressentimento, tristeza, raiva, angústia e, por fim, também um comportamento de apatia diante de algo inadequado que uma pessoa cometeu. Afeta também, não perdoar a si mesmo também afeta a autoestima de uma pessoa. Por isso esse tema é tão importante. A dor pode se transformar em ansiedade e, não sendo devidamente tratada, ela também pode se transformar em uma depressão. Então, o auto-perdão e a saúde mental são dois aspectos da vida que andam em sintonia. No ato em que eu me perdoo, eu estou atuando de maneira significativa na minha saúde mental. Admitir a vulnerabilidade. E admitir a vulnerabilidade não significa não fazer nada porque todo mundo erra, então eu também errei e fica tudo bem. Não é isso que eu estou dizendo. Admitir a vulnerabilidade é estar atento à sua participação naquele erro, naquela tristeza, naquele fracasso, naquele equívoco. Todas as vezes que você está apto para avaliar, para refletir no seu comportamento, aí você tem menos possibilidade de fracassar no mesmo ponto que você tropeçou. A ética coopera para você não dar desculpas, nem montar uma história para se auto-justificar. Então, se algo que você cometeu é errado, é muito melhor trabalhar no auto-perdão do que você montar socialmente uma história, uma versão da história para proteger a sua reputação. Buscar retratação do dano, criar um movimento de reconciliação. Todas as vezes que nós cometemos um dano,
Todas as vezes que um comportamento nosso prejudica alguém, é preciso criar um caminho de retratação, no sentido de pedir desculpas, no sentido de gerar uma consequência onde você possa minimizar o impacto do seu comportamento no ambiente social. Aguardar o tempo da outra pessoa para que ela possa digerir o que aconteceu. Tem gente que fala assim: eu já pedi desculpa, já fiz a minha parte, agora você perdoe se você quiser. Não é bem assim. O dano que você causou a outra pessoa, você precisa também aguardar o tempo para que essa pessoa ressignifique o que aconteceu com ela. A ausência de culpa revela uma doença de ordem psíquica. Se alguém comete uma falha, mas essa falha não lhe gera nenhum sentimento de culpa, nenhum desejo de arrumar aquela situação, isso demonstra que essa pessoa tem um comprometimento psíquico no nível mais avançado. Buscar aprender com o que aconteceu e realinhar. Todas as vezes que nós falhamos com alguém ou em alguma circunstância, é preciso estar atento em algo que você precisa fazer para minimizar o impacto sobre outra pessoa, ou sobre a empresa, ou sobre quem o seu comportamento afetou. Do mesmo modo, depois de trabalhar essa ideia da importância do auto-perdão, e você entendeu que você falhou, você buscou se retratar, você tentou, na medida do possível, criar uma nova estrutura de comportamento, agora sim, chegou o momento de você não autorizar que ruminem aspectos do seu passado. Quando você autoriza que um parente seu, um amigo, uma pessoa próxima a você, traga à tona aquilo que aconteceu no passado e que já foi resolvido, você precisa estabelecer um limite para essa pessoa, demonstrando que aquela situação foi uma situação resolvida, que ficou no passado, que você já se perdoou e que você seguiu em frente. Abandonar o papel de vitimismo é algo que ajuda na saúde mental. Todas as vezes que você estabelece acordo com você mesmo, combinados com o outro, estabelecendo combinado com outra pessoa, menor fica a possibilidade de uma repetição no futuro daquele comportamento. Faça acordo consigo mesmo, mas para fazer acordo você precisa ter consciência daquilo que você fez. Você precisa ter a dimensão do que você fez, para que, munido desse conhecimento, você atue na vida para que esse comportamento não volte a acontecer. Agora, se você percebe que você sozinho não dá conta, busque ajuda de um profissional para lidar com isso. Então, o auto-perdão é um mecanismo que pode lhe ajudar a seguir pela vida com mais saúde mental, com mais equilíbrio e com elevado nível de autoconhecimento. Então, que nesta semana você reavalie quais são as pendências que existem na sua vida na área de auto-perdão e comece a exercer movimento nesta direção. Um grande abraço para você!